flúvios de amor, de paz, de harmonia. Nesta noite, Senhor, rogamos que as tuas bênçãos envolvam os nossos corações, envolvendo todos os corações da terra, principalmente, Senhor, aqueles que estão à frente no tratamento desta pandemia. Nós te rogamos, Senhor, que os mentores amigos possam intuir a nossa palestrante, que todos possam aproveitar esta sala de estudos, recebendo as tuas bênçãos e o teu amor. Envolve-nos, Senhor, na tua paz, enquanto construímos a nossa paz. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos ler a biografia da doutora Irvênia, muito rapidamente, para não lhe tomar Então, vamos ler neste momento a biografia da doutora Irvênia, muito sintetizada. Irvênia dos Santos Prada é médica veterinária, graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, da USP, onde galgou como docente e pesquisadora todos os degraus da carreira acadêmica, tendo recebido o título de professora titular e de professora emérita. É membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária e assessora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Há mais de 30 anos atua como palestrante e escritora na divulgação do paradigma Ciência e Espiritualidade. É membro das associações médico-espíritas de São Paulo, do Brasil e internacional. É idealizadora e coordenadora do Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade, com sede na USP, e do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, o NUVET, da AME São Paulo e AME Brasil. Defende a tese de que os animais, como seres espirituais em evolução, são nossos companheiros de jornada. Por isso merecem ser respeitados e, sobretudo, amados. Além disso, a doutora Irvênia é autora de diversos livros, entre eles A Questão Espiritual dos Animais, O Cérebro Triuno, e vários livros que ela já tem escrito abordando esses dois paradigmas, médico e espírita. Então, vamos deixar com vocês a doutora Irvênia, solicitando a todos que fechem os microfones e também as suas câmaras. Doutora Irvênia, fique à vontade. Não tem som. Está sem microfone. A senhora está sem microfone, doutora Irvênia, tem que ligar. Peraí, então, vamos agora fazer o quê? Levanta aqui, né? Isso. Ah, é mesmo, Samir, já estava bem. Tudo bem. Então, boa noite a todos, prezados amigos, familiares, todas as pessoas que neste momento, em qualquer área do conhecimento, estejam trabalhando a serviço do bem, em nome de Deus. Muita paz a todos. Eu estou muito feliz hoje de encontrar vocês nesta live. Ela fechou. A senhora fechou o microfone novamente.
Então, vamos ver. Vou começar de novo, viu? Não se preocupe que tem várias pessoas entrando ainda na sala de reuniões. Então, eu dou boa noite a todos, dizendo que sejam todos muito bem-vindos, amigos, familiares, todas as pessoas que neste momento estejam trabalhando em qualquer área do conhecimento a serviço do bem, em nome de Deus. Sejam todos abençoados. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, tratando de um assunto doutrinário, que no caso é o progresso moral do ser e a transição planetária. Eu agradeço a oportunidade aos queridos amigos Vitório, Samira, do Centro Espírita Allan Kardec e da AME Serra Gaúcha, e eles têm a sua sede aí em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Bem, quando a gente fala de transição planetária, a nossa referência está no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, capítulo 3, item 4, quando Kardec trata das diversas categorias de mundos habitados. Eu pus a referência aí, a primeira edição do Evangelho de Kardec é de 1864. Então, lá nós lemos o seguinte, nas diversas categorias de mundos habitados. Primeira categoria, dos mundos primitivos, onde aconteceram as primeiras encarnações da alma humana. O nosso planeta já passou por esse estágio. Depois, estágio de expiação e provas, onde o mal predomina. É o estágio em que se encontra o nosso planeta neste momento. E depois, planeta de regeneração, onde a alma adquire novas forças. Existe a notícia já de muito tempo, não está nessa referência do Evangelho, mas nós vamos acrescentar aí, que nós já estamos sendo convidados a assumir esse grau de planeta de regeneração. Estamos, portanto, nessa crise de trabalho para merecermos esse escalonamento para o mundo de regeneração. Depois ainda temos os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e finalmente os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina. Então, pessoal, a gente pode ver que nós mal emergimos dos mundos primitivos e estamos ainda num planeta de estágio muito difícil, mas vamos fazer todo o possível para a gente passar para o planeta de regeneração, né? Então, é a pergunta que nós fazemos hoje, será que temos condição de sermos promovidos? Vamos lutar para isso, como não? Bem, existem muitas notícias na obra espírita sobre essa questão. Por exemplo, no livro Obras Póstumas de Kardec, no capítulo que se chama Regeneração da Humanidade, e a data dessas comunicações é 25 de abril de 1866. O que eu vou mostrar representa um resumo do resumo de publicações que foram de manifestações de espíritos a respeito do tema. Então vamos lá a esse resumo que eu fiz do resumo. Então lá está escrito assim, os tempos são chegados. A época atual é de transição, imagina, olha, eu chamo atenção para que nós estamos falando de 1866, né? Portanto, essa questão da transição planetária é um processo, né, que vem já de muito tempo. O que mais que está escrito nesse resumo das comunicações? A humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Será o fim do velho mundo moral de preconceitos, de orgulho, de egoísmo e fanatismo. Espíritos endurecidos serão transferidos para mundos inferiores e espíritos bons vão ser promovidos a sua reencarnação, vai ser promovida a sua reencarnação no planeta para auxiliar esse processo de regeneração. E eles trarão paz, justiça, caridade. Continua esse mesmo tema. Os tempos são chegados. Quais são os sinais que nós podemos encontrar dessa transição por aí? Vamos ver o que eles nos recomendam. Não haverá nem um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem grandes transformações geológicas. Não olheis para o céu, diz a comunicação, em busca dos sinais precursores. Olhai ao redor entre os homens, aí encontrareis esses sinais.
Eu fiz um comentário que eu coloquei aí em azul, que quando existe essa polarização, a convivência das pessoas no mesmo lugar, ela fica difícil. Porque vamos imaginar, assim, metaforicamente, que quando a gente estava no estágio de mundos primitivos, por exemplo, a nossa escala de valores era de 0 a 10. Agora, no segundo estágio de expiação em provas, é de 10 a 20. Então, no começo da nossa vivência, vamos supor que todo mundo estava distribuído ali entre 10 e 20. Estava no 5, 10, 15, 18, por ali. À medida que o planeta vai vivenciando a sua história, então, uma parte dessas pessoas se dispõe ao bem, vai tendendo ao polo 20. E outros espíritos, eles acabam ficando persistentes naquele estágio, né? Às vezes fazendo mal, às vezes ignorantes. Então, as pessoas vão tendendo à chamada polarização. Quando acontece isso, a convivência fica difícil, como está agora no nosso planeta, né? Então, nessa polarização, eu selecionei o polo de persistência em planos inferiores. Olha o que diz essa comunicação. Os sinais da transição vão ser marcados por aumento de suicídios até em crianças, o que a gente está vendo hoje em dia ainda. Loucura em enormes proporções, revolta contra Deus, orgulho e egoísmo maiores que a ignorância. Eu achei esse detalhe muito importante, porque na sequência dessas comunicações, os espíritos explicam que aqueles espíritos que vão para mundos inferiores não serão aqueles ignorantes, mas serão os nos quais o orgulho e o egoísmo supera o seu nível de ignorância. Então, nós temos que investir na divulgação evangélica nos ignorantes, porque nesses que estão retidos pelo orgulho e pelo egoísmo, que é maior do que a sua ignorância, a única escola pedagógica para a sua regeneração será mesmo a transferência para mundos inferiores. Então, lá eles vão viver situações difíceis, mas já terão condições de ajudar a evolução daquele plano, não é? Lá eles vão inventar a eletricidade, o celular, o fax, enfim, eles já têm uma bagagem intelectiva que serve para ajudar o planeta a evoluir, mas para eles isso vai representar uma escola pedagógica para a sua própria transformação, né? Depois ainda nós temos nessa polarização negação de valores humanitários, apego material. Na sequência, eu selecionei dentro dessa polarização aqueles espíritos, aqueles encarnados e que estão encarnando, que estão em busca de vivência vibratória de planos superiores. Então, o que vai acontecer aí? E nós já temos sinais dessa transição. A nova geração, como diz o texto, ela vai inaugurar a era do progresso moral, com disposições intuitivas e inatas. Então, pessoas que vão ter ideias intuitivas e inatas que vão favorecer o período de transição. Inteligência e razão precoces, nós vamos identificar nas crianças. Fé inata, sentimento inato no bem. Crenças espiritualistas também vão graçar. Fraternidade vai se despertar no coração das pessoas. Liberdade de consciência torna-se um direito. Então, dizem os espíritos, esses serão os sinais da transição, que eu chamei de polarização. Aqueles espíritos ainda renitentes, não é? E nós vamos ver ainda os sinais disso, estamos vendo ainda, e também, por outro lado, aqueles sinais de pessoas que buscam a vivência de vibração em planos superiores. Bem, então, no Obras Póstumas ainda, isso que nós vimos em Obras Póstumas, nós vamos ver também um texto muito parecido na Gênese. Eu chamo a atenção que a primeira edição da Gênese de Kardec é de 1868, no capítulo 18, cujo título é Sinais dos Tempos, o Espírito Arago manda uma comunicação. Eu fiz um resumo também. Diz ele, nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. A humanidade realizou até agora incontestáveis progressos, do ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material.
Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. E ainda continua: hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral. Então, em vários lugares da obra espírita, em todos os tempos, nós temos esse chamamento para que nós possamos investir no nosso progresso moral. Querem ver mais? Na Revista Espírita de Kardec, do ano de 1859, na revista que eu tenho, na página 197. Então, lá está escrito assim: o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita. Ela vai mais longe. Ela estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. Olha que coisa bonita, não é? E ainda mais, olha, até no livro dos médiuns, no item 303, e a primeira edição do livro dos médiuns, de 1861, lá nós lemos: o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Será que nós precisamos de mais alertas, não é? Do que esses? Em todos os tempos, em várias obras da codificação, nós encontramos esse chamamento para o nosso aperfeiçoamento moral. Bem, quando a gente fala em moral, uma pergunta que vem, eu acho que na cabeça de todos nós, né? De que moral nós estamos falando? Porque pode ser que alguém diga assim: Irvine, mas do ponto de vista coloquial, a moral sempre tem um viés geográfico, né? Então a pessoa pode dizer assim: aqui no Brasil, por exemplo, o casamento é monogâmico, mas tem países lá no Oriente em que o casamento é poligâmico. Outros dirão: esse conceito de moral pode ter um viés temporal, porque no meu tempo, agora é assim, mas antigamente era diferente. Não, a moral de que nós estamos falando no contexto da doutrina espírita não tem nem viés geográfico, nem viés temporal. Vocês querem ver? Kardec fez a pergunta no livro dos Espíritos 629. Que definição se pode dar à moral? Olha a resposta: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Olha que coisa, que receitinha tão fácil, né? Fazer o bem e para o bem de todos, mas parece que as coisas mais simples são as mais difíceis de nós realizarmos. O bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E onde está escrita essa lei de Deus? Será que é nos antigos papiros, nos livros do Antigo Testamento? Olha a outra pergunta de Kardec. Livro dos Espíritos 621. Onde está escrita a lei de Deus? Olha o pensador de Rodin aí, todo preocupado, né? Resposta: na consciência. Então, olha, fazer o bem e para o bem de todos, distinguir entre o que é certo e o que é errado, isso já está impresso na nossa consciência. No fundo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, bem lá no fundo da nossa consciência. Já temos isso marcado lá. Então, a gente pode dizer que a marca do nosso Criador em sua obra, que somos nós, ela está lá na nossa consciência. É a assinatura de Deus em nossa consciência. Quando ele estabeleceu os princípios da sua lei e nos criou, ele já pôs um recadinho lá na nossa consciência, né? É a assinatura de Deus na nossa consciência, a marca do Criador na sua obra, que somos nós, seus filhos, né? A sua criação. Bom, quando a gente fala em moral, então, já sabemos o que é moral, que é essa capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Então, a gente fala desde quando nós temos esse despertamento do senso moral, essa assinatura de Deus na nossa consciência, né? Desde quando? Então, eu estou convencida, pessoal, isso é uma análise que eu faço, de que o progresso moral, para acontecer, ele teve que ter suporte na evolução orgânica nossa e no progresso intelectual que nós vamos fazendo aos poucos. Vamos ver isso? Então, vamos lá.
Na Gênese de Kardec, lembro que a primeira edição é de 1868, no capítulo 11, item 15, está escrito assim, olha, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Uma vez eu estava lá num dos centros espíritas que eu trabalhava em São Paulo, e eu, numa aula lá com os jovens, eu falei alguma coisa assim, e uma companheira estranhou, falou, Irvênia, o que é isso aí? Eu falei, olha, vem ver, está na Gênese. Abri a Gênese e mostrei para ela, ela disse, eu não posso aceitar isso. Eu falei, bom, isso cada um tem o direito de aceitar ou não as coisas, agora o que está escrito na Gênese está, né? Eu fiquei tão preocupada com isso, pessoal, que naquela ocasião, isso faz mais de 10 anos, eu me matriculei como aluna especial numa disciplina de evolução humana lá no IB da USP, Instituto de Biociências. O professor, nada mais, nada menos, era o professor Walter Neves, até hoje ele está lá, ele é titular lá, e ele é considerado no Brasil o maior estudioso do processo de evolução humana do ser humano no planeta, né? Então eu fiz uma disciplina lá com ele durante todo um semestre, toda quarta-feira à tarde. Bom, então hoje eu torno a fazer isso. Eu vou contrapor o que está aqui na Gênese de Kardec, capítulo 11, item 15, com o que diz a ciência. Então, eu vou citar para vocês 2 fontes acadêmicas que eu consultei. Olha, uma é esse livro, chama-se Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari, que ele é professor de História na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, ele diz assim nesse livro, as diferentes espécies do gênero humano vieram do Australopithecus afarensis. Olha a composição da palavra. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Foi uma espécie de macaco, portanto, né? Isso confirma o que está na Gênese, que teria vivido no sul da África há mais ou menos 3,2 milhões de anos atrás. Então, o que está nessa história, né, do Harari está confirmando o que está na Gênese. Outra literatura que eu cito no meio acadêmico é do professor Walter Neves, com quem eu fiz a disciplina. Em 2017, eu fiquei sabendo que ele gravou um curso online, que se chama Saga Humana, lá com o pessoal da USP, e está disponível no YouTube. Então, esse curso tem 12 aulas. Eu assisti as 12 aulas, tomei nota e recomendo. E já posso dizer que essas 2 fontes acadêmicas que eu estou citando confirmam o que está na Gênese, capítulo 11, e item 15. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos que vieram encarnar-se aqui na Terra. Bom, então, eu, com base nesses 2 autores, eu fiz o seguinte, olha, eu montei esse slide, eu coloquei de um lado aqui, o Australopithecus afarensis, que é de macaco, né? E da outra ponta, a nossa espécie, Homo sapiens. A nossa espécie emergiu, segundo esses dados, há 200 mil anos. E coloquei algumas espécies aqui pelo meio. Tem outras, né? Coloquei algumas. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, olha, uma pergunta que os antropólogos fazem é que dessa fase transitória em que aqui o ser humano começou a emergir do macaco, e tem mais espécies por aqui, qual delas a gente poderia dizer que já tem características para dizer, esse é o ser humano? Então, esse indivíduo que procuro é esse aqui, olha, o Homo erectus. Esse já tem o biotipo que nós temos hoje, ele tem mais ou menos, tinha, né? Mais ou menos 1,70 m de altura, 70 quilos, ele já fazia o uso utilitarista do fogo, ele já enterrava os seus mortos, enfim, ele tem uma porção de características que os antropólogos já aceitam como sendo o pertencente ao gênero humano. Este outro aqui não. O Homo habilis, ele está sob júdice. Tem antropólogos que não aceitam o Homo habilis como pertencente ao gênero humano, porque ele tem características ainda de macaco, principalmente da cintura para cima, e algumas características humanas, principalmente da cintura para baixo. Por exemplo, o pé já é um pé humano,
a inserção do fêmur no quadril já é, no modelo humano, não é? Então, eu estou focalizando esse indivíduo aqui para vocês, porque agora eu vou citar André Luiz. E André Luiz usa uma expressão que eu, particularmente, estou entendendo que ele esteja se referindo a essa criatura aqui, Homo habilis, ou quem está por aqui, né? Porque olha o que ele diz, ele usa a expressão o homem infraprimitivo, porque todos eles aqui, antes da nossa espécie, a gente considera que sejam primitivos. Agora, infraprimitivo, né? Então, é uma observação que eu faço particularmente e que eu, desculpa, eu submeto à apreciação de vocês. Até porque, em vários lugares da obra da codificação, eu encontrei essa expressão, o espírito entrando no período de humanidade. Olha, vocês podem conferir, Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênesis capítulo 11, item 23. Ele não está dizendo o espírito humano. Olha que coisa, o espírito entrando no período de humanidade. Então, eu estou julgando que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, quando ele fala de palavra e responsabilidade, ele esteja se referindo a esse indivíduo, né, que está no período de transição entre o Australopithecus e as outras espécies do gênero humano. Vamos ver o que ele diz. Olha o que ele diz, é muito bonito. Atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso, a produção fisiológica da voz. Continuando o texto, o estabelecimento da linguagem convencional. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, para a criação da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva que ele havia adquirido na longa viagem através do reino animal. É a chamada linguagem não verbal, e que é chamada hoje por alguns autores, como é o caso de Maquelin, de linguagem prossemática, né? A linguagem não oral, a linguagem não convencional, a linguagem convencional. Depois, no capítulo 10 ainda, André Luiz continua dizendo a respeito da aquisição do pensamento contínuo através da aquisição da linguagem falada. Olha que coisa bonita. Vamos lá. Por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Meu Deus, eu fiquei assim admirada. Porque quando eu li Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, lá ele diz no capítulo seguinte, que a angelitude transmite o seu pensamento em raios ultra super curtos, a mente humana em ondas médias, curtas e longas, e os animais em pensamento fragmentário. Então, quando eu li esse livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, com mais cuidado, capítulo 10, eu fiquei entendendo que esse homem infraprimitivo, ele ainda não tinha pensamento contínuo. Ele adquiriu depois que os instrutores espirituais o ajudaram na aquisição da postura ereta, na aquisição da linguagem falada, para que com isso se fundamentasse no seu cérebro o pensamento contínuo. Por semelhante maravilha, continua André Luiz, as ideias fragmentos da crisálida da consciência, portanto, pensamento fragmentário, se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias. Olha que coisa mais bonita. Mas ainda tem mais por aí. André Luiz, ainda no capítulo 10, falando de palavra e responsabilidade, ele continua, começando esse ser a fixar o pensamento em si mesmo, passa a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias. E durante o sono comum, a desprender-se do carro denso da carne,
para receber, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais, que o instrui sobre as questões morais. Meu Deus, então, o despertar do senso moral. Olha, eu estou fazendo uma leitura que é pessoal, mas eu submeto a vocês. Eu acho que essa coisa do despertamento do senso moral e, consequentemente, da nossa responsabilidade de trabalhar na transição planetária, tem pelo menos 2 milhões de anos, né? Nesses espíritos. Continua André Luiz ainda. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. Eu falo, meu Deus, isso tem a ver, sabe com o quê? Logo que eu vou mostrar para vocês em seguida, expansão do neurocrânio. Porque no crânio, que é a parte óssea da cabeça, nós, anatomistas, identificamos 2 regiões. Essa região da frente, da face, ela é chamada viscerocrânio, porque aqui tem algumas funções viscerais, como é o caso da função da gustação, a função olfatória, não é? Mas a parte de trás, que tem a cavidade do crânio, a cavidade craniana, contém o cérebro. Então é chamada de neurocrânio. Então vamos ver o que aí do André Luiz diz. Muda o capítulo, agora é capítulo 11. Evolução morfológica e moral. Olha o que ele diz. A evolução morfológica prosseguiu, emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou, os braços refinaram-se, as mãos adquiriram excelência tátil e os sentidos progrediram. Assim transformado, interpreta esse homem a importância da sua presença na Terra. Então, com esse despertamento da sua consciência, do seu senso moral, ele já começa a fazer aquela reflexão. Puxa, mas o que eu faço nesse planeta? De onde eu vim? Para onde eu vou? Não é? Então, essa reflexão, ela já começa nesse ser que os amigos espirituais ajudaram a fazer a sua evolução orgânica, que permitiu a instalação no seu crânio, no seu encéfalo, do senso moral. Bom, muda de capítulo, né? Nós mudamos já, capítulo 11 agora. Despertamento da consciência. Incorporando a responsabilidade pela consciência desperta, então os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-se a liberdade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio, e impondo-lhe os resultados respectivos, ou seja, as consequências dos seus atos, né? Tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Bom, pessoal, então, vamos fazer um resumo disso que André Luiz disse em Evolução em Dois Mundos, capítulos 10 e 11. Então, vamos ver. A postura ereta foi a primeira coisa que foi necessária, postura ereta. Depois, a postura ereta permitiu que os mentores espirituais trabalhassem no perispírito, que depois isso se refletiu no corpo físico, modificações nos petrechos da fonação, né? Termo usado por André Luiz. Isso permitiu a aquisição da linguagem falada, da palavra articulada. A palavra articulada, ela vai servir, a gente pode ver lá em Mecanismos da Mediunidade, quando André Luiz trata do capítulo de indução mental. A palavra falada, ela vai servir de elemento, de agente de indução. Porque quando nós falamos alguma coisa e o outro ouve, o que nós falamos vai servir de agente de indução do pensamento da outra criatura. Então, tudo que a gente ouve pela palavra falada, e mesmo tudo que a gente lê, é agente de indução do nosso pensamento, né? Então, com isso tudo, nós adquirimos o pensamento contínuo. Depois, através do pensamento contínuo, nós conseguimos entrar na reflexão do que nós somos, o que estamos fazendo aqui, conseguimos desprender o nosso perispírito durante o sono, adquirimos responsabilidade dos nossos atos por entender a lei de ação e reação, adquirimos o livre-arbítrio, mas com as consequências das nossas escolhas, né? Então, tudo isso foi acontecendo. Por que a postura ereta, a aquisição da postura ereta foi tão importante para a aquisição do nosso senso moral?
Vejam bem, olha, eu estou mostrando para vocês aqui duas figuras. Aqui estão alguns animais, né? Suínos, cães. Então, os músculos cérvico-torácicos, os músculos do pescoço e aqui do começo do tórax, que seguram a cabeça, nos animais eles se inserem atrás do crânio. Estão percebendo? Olha, atrás do crânio. Quando o ser humano ficou de pé, a coluna vertebral, ela acabou se inserindo na base do crânio, porque nos animais ela se insere atrás do crânio. E, consequentemente, esses músculos migraram de se inserirem atrás da cabeça, atrás do crânio, para se inserirem na parte de baixo, na base do crânio. O que aconteceu com isso? Olha, a superfície da cabeça do neurocrânio, ela ficou sem inserção de músculos e, consequentemente, ela pôde se expandir, não é? Porque, vejam bem, aqui nos animais, como esses músculos estão prendendo a superfície do crânio, ele não pode se expandir. Quando esses músculos migram para a base, a superfície do crânio pode se expandir. Foi o que aconteceu. A partir daí, então, da postura ereta, houve expansão do neurocrânio. Olha que coisa boa essa informação, porque nós vamos entendendo que hoje todo o nosso trabalho de progresso moral, ele vem de muito tempo, com o auxílio dos amigos espirituais que permitiram que em muito pouco tempo, olha, 2 milhões de anos no processo evolutivo é muito pouco, com a ajuda dos amigos espirituais, é que o ser humano conseguiu, desde dos mundos primitivos, ele conseguiu tudo isso de evolução, postura ereta, pensamento contínuo, linguagem falada, né, para que ele caísse na aquisição do seu senso moral. Isso é muito bonito, né? Então, tem vários artigos, vários trabalhos aí na área acadêmica, mostrando a expansão, como desde esses do Australopithecus, o neurocrânio cresceu e possibilitou, portanto, essa expansão, né? Olha outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. A postura ereta, ela permitiu também um grande avanço no senso moral, porque ela permitiu o fortalecimento de laços sociais e de laços afetivos. Vocês estão vendo ainda hoje em alguns macacos, o filhotinho ele se agarra na mãe para ser transportado, não é isso? Por quê? Porque tanto na mão o polegar tem oponência, quanto no pé também. Então ele se agarra com os 4, com as mãozinhas e com os pezinhos, ele se agarra na mãe. Então ele se agarra lá no dorso da mãe, na barriga da mãe, em qualquer lugar da mãe. Quando o ser adquiriu a postura ereta, o dedão do pé, ele perdeu a oponência, ele migrou para ficar junto com os outros 4, para poder suportar o peso do corpo. Então, o que aconteceu? O Australopithecus e depois aquele homem infraprimitivo, ele teve que carregar um filhinho. Então, esse filhinho saiu de lá das costas da mãe e veio para o aconchego. Olha o que hoje nós fazemos com o nosso bebê, não é? Então, outras pessoas também podem segurar o nosso bebê. Então, a postura ereta possibilitou o fortalecimento de laços sociais e de laços afetivos. É que eu li nessas duas referências que eu estou citando aqui para vocês. Então, vamos à nossa espécie. Olha, chegamos aqui já com o neurocrânio expandido, com o nosso lobo frontal, o cérebro muito desenvolvido. O que aconteceu nesse período todo aí? Bom, segundo essa referência aqui do Harari, que eu já citei, então a nossa espécie tem 200 mil anos. Nos 50 primeiros mil anos, não aconteceu nada de novo. A gente era um animal como os outros, a gente só sabia sobreviver e procriar a espécie, reproduzir a espécie. Mais de 150 mil anos para cá, houve a chamada explosão criativa do Paleolítico Superior, que coincidiu com a expansão do nosso polo frontal do cérebro, dos nossos lobos frontais. Então, a gente sabe hoje que os lobos frontais do cérebro, né, essa expansão aqui do polo frontal, é que trabalha com associação de ideias, exercício de livre-arbítrio, escolhas, julgamento, crítica de situações, mecanismos de memória, aprendizado, planejamentos, reflexões. Olha que trabalho dos lobos frontais, né? Então,
o nosso lobo frontal já está muito bem desenvolvido para que nós tenhamos o nosso senso moral bem desenvolvido. Lobo frontal nós já temos, né? Vamos ver o que nós vamos fazer com ele. Então, essa expansão do polo frontal, eu trago outra figura aqui para mostrar para vocês. Olha, crânio de Homo habilis, que viveu lá há mais de 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus há 1 milhão de anos, depois o sapiens antigo, uns 500 mil anos, e a nossa espécie há 200 mil anos. Vocês percebem que a maior modificação foi na área frontal? Olha aqui, olha, ela foi se expandindo. Hoje a nossa testa é bem redondinha. Por quê? Porque o lobo frontal cresceu. Os lobos frontais do cérebro empurraram a tábua óssea, né? Então, houve uma expansão do neurocrânio com expansão do polo frontal para que fosse toda essa atividade intelectiva, ela pudesse ser desenvolvida lá pelos lobos frontais, né? Bom, mas tem uma questão no Livro dos Espíritos 370 que eu achei muito interessante. Olha o que Kardec pergunta para os espíritos. Pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, não é? Então, se nós hoje temos um cérebro bem desenvolvido, é porque o nosso espírito primeiro se desenvolveu e permitiu isso, né? Nós tratamos muito desse assunto, pessoal, no livro que escrevemos, eu, junto com os meus amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior, Dr. Sérgio Lopes, nesse livro, O Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito, que escrevemos com base no livro No Mundo Maior, de André Luiz, com as informações trazidas por Calderaro. Particularmente, eu posso dizer para vocês que o Dr. Sérgio Lopes, eu recomendo que vocês leiam, a terceira parte desse livro. Na terceira parte ele trata dos 3 andares da casa mental de que trata Calderaro e do comprometimento do cérebro. Então ele diz assim em relação às leis morais, olha que bonito. O primeiro andar da casa mental tem um arquivo do nosso passado, trabalha com a parte mais primitiva do cérebro, o cérebro inicial, onde reservamos instintos e automatismos. Quais são as leis com as quais nós trabalhamos nesse primeiro andar da casa mental? Lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição. Nós só sabíamos nessa época sobreviver e reproduzir a espécie. Depois o doutor Sérgio diz o seguinte: no segundo andar da casa mental, trabalhamos já com presente, com esforço, com vontade, realizam-se as nossas aquisições intelectuais e morais. Trabalhamos com todas as leis do presente, olha, lei de sociedade, lei do trabalho, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Olha que bonito. E, finalmente, no terceiro andar da casa mental, que trabalha com o futuro, com os ideais e metas que queremos atingir, em termos de cérebro, são os lobos frontais, né? Então, quais são as leis? São as leis mais refinadas do senso moral. Lei de adoração, lei de amor e caridade, lei de perfeição moral. Olha que coisa bonita, né? Bom, hoje o que nós fizemos em termos de conquistas na área da intelectiva, na área da tecnologia? Muita coisa. Olha cada coisa na área da tecnologia espacial, né? Hoje nós temos telescópio Hubble, temos sondas por todos os lugares. Na área de vencer grandes distâncias, hoje nós temos trens-bala, aviões supersônicos. Na tecnologia da comunicação, hoje nós estamos fazendo essa live graças aos avanços do ser humano na área da tecnologia da comunicação, né? E a nossa parte moral, como é que anda, hein, pessoal? Será que está junto com o nosso progresso intelectual? Está muito difícil isso. Vamos ver o outro lado da questão. Olha os sinais dos tempos. Questões sociais e morais graves. Terrorismo, fome, miséria, aborto, suicídio assistido, eutanásia neonatal. Nós temos muitos problemas na área da moralidade, né? Então nós perguntamos, bom,
Identificamos até agora que nós já progredimos do ponto de vista evolutivo, orgânico. Do ponto de vista intelectual, nós estamos muito bem, com aquisições muito importantes, mas com baixa moralidade. Então, qual será o nosso futuro daqui para frente? O que vai acontecer daqui para frente? O nosso futuro, o futuro do nosso planeta depende de nós, não é? Olha o que está escrito na obra O Céu e o Inferno de Kardec, capítulo 3, item 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Então, tudo isso está nas leis morais, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, né? Lei do trabalho, eu só chamo atenção para que existem muitos itens a respeito da lei do trabalho, né? Tudo trabalha na natureza, toda ocupação útil é trabalho, vocês podem procurar lá. Lei de sociedade que possibilita o progresso moral. Deus fez o homem para viver em sociedade, questão 766 do Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Vamos ver o que é essa tal de caridade, na lei de justiça, amor e caridade. Quando Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? Nós precisamos entender isso para o nosso progresso moral, não é? Olha a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Não tem nada de material nessa resposta. Então a gente pergunta, mas espera aí, quando eu faço uma doação material, isso não é caridade? É caridade se nesse ato estiver benevolência, às vezes indulgência, até perdão, não é? Pelo menos benevolência, se tiver, é caridade, sim, por que não, né? Bom, então, na lei de perfeição moral, que é a que implica na caridade, e na 893 está escrito, a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E o relato que é ícone, né, dessa lei de perfeição moral é a parábola do bom samaritano, só para a gente lembrar. Bom, e tem uma pergunta interessante aqui no Livro dos Espíritos, um item interessante, na 785, quando fala desse descompasso entre o nosso progresso intelectual e o progresso moral. Olha lá, o progresso intelectual avança sempre, mas a dificuldade está no progresso moral. Qual é o maior obstáculo do progresso moral? O orgulho e o egoísmo. Vocês se lembram naquele texto do livro de Kardec, Obras Póstumas, quando ele diz que os espíritos renitentes, em que o orgulho e o egoísmo são maiores que a ignorância, é que são os que vão ser transferidos para mundos inferiores, né? Olha a importância de nós trabalharmos com esses dois vícios, né? O orgulho e o egoísmo, que são o maior obstáculo ao nosso progresso moral. E continuando ainda nisso, na questão 780A, Kardec pergunta, mas o progresso intelectual não pode ajudar a conduzir o progresso moral? Pode, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Eu fiquei com muita dificuldade nessa questão durante muito tempo. Até que aqui em Jabuticabal mesmo eu assisti uma palestra de uma palestrante espírita de Ribeirão Preto. O nome dela é a doutora Célia Jorge. Ela falou que nós precisamos ter vivência de alguma dificuldade moral nossa para que a gente consiga vencer essa dificuldade. E ela citou como exemplo a dificuldade, por exemplo, de perdoar. Então, se eu tiver dificuldade de perdoar e a vida me trouxer uma vivência difícil de uma injustiça, de uma ingratidão, e eu for colocada nessa vivência, se eu tiver vontade de vencer essa dificuldade, então
com o esforço pela vontade, eu vou fazer um progresso moral. Olha que coisa bonita, né? Quando falou em escolher em vontade, eu me lembrei desse comentário de Amit Goswami, que é um físico teórico indiano radicado nos Estados Unidos. No seu livro Universo Autoconsciente, ele define consciência como sendo o fundamento do ser que se manifesta como sujeito que escolhe e vivencia o que escolhe. Olha o verbo escolher outra vez aí, né? Então ele diz que isso é tão importante, essa função de escolher, que ele quer atualizar o preceito cartesiano, penso, logo existo, para escolho, logo existo. Porque, diz ele, o ato de escolher é posterior ao ato de pensar. Então fica aí essa curiosidade, né? Quando se fala em escolher, e nós precisamos do esforço da vontade para promover a escolha, eu me lembrei de uma citação de Santo Agostinho, né? Teólogo e filósofo, da chamada patrística latina. Ele fala assim: vontade é diferente de razão. A razão conhece, mas a vontade é que escolhe, às vezes coisas até fora da razão, né? E ele diz, para fazer o bem, só a razão não basta, é preciso a força da vontade. Daí nós entendermos a citação de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nesse capítulo, o título é Sedes Perfeito, e no item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Olha aí, então, para fazer o nosso progresso moral, precisamos de um esforço, de uma vontade ativa. Para escolher o que mesmo? Pessoal, vocês se lembram da questão 629 do Livro dos Espíritos? Fazer o bem e para o bem de todos, né? Então, precisamos de esforço e vontade. Então, olha o que o Chico nos diz. Somos livres para escolher sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Somos livres para escolher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E na 789 do Livro dos Espíritos, nós lemos: a humanidade progride através do quê? Dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco. Olha o nosso compromisso, né? Então, estamos terminando, e eu quero dizer para vocês da mudança de paradigma. Então, aquele paradigma lá do antropocentrismo, do egoísmo, do orgulho, ele já está na UTI, né? Ele tem que ser substituído por um novo paradigma. E Fritjof Capra trata disso no seu livro Pertencendo ao Universo, quando ele diz: nós temos que mudar do reducionismo para o holismo, da competição para a cooperação, da exploração da natureza para a conservação, da quantidade para a qualidade, da dominação para a participação, do proselitismo para o testemunho e do racional para o intuitivo. Em relação ao intuitivo, vocês se lembram do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec os Espíritos revelam a Kardec o conceito de moral, de fé? Fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura, né? E da consciência que nós temos das nossas faculdades, que são ainda em germe, mas que nós devemos desenvolver pela nossa vontade ativa. É uma mudança mesmo de paradigma. E o Aulos, meu genro, esses dias ele fez uma palestra sobre cooperação, e ele usou esse artigo do John Stewart, e eu pedi que ele me cedesse alguma informação. Então, nesse artigo do John Stewart, que é nesse manifesto sobre evolução, nosso papel no futuro evolutivo da nossa vida, né? Ele trabalha na Universidade de Bruxelas. Então, ele conclui, olha essa figura das formiguinhas colaborando, cooperando uma com a outra para que elas cheguem à sua finalidade, né? O que elas querem. Então, ele conclui dizendo assim, olha, essas pesquisas que mostram que a cooperação é a única saída para o processo evolutivo, ao invés do que Darwin dizia que era competição, né? A competição, ela acontece nos termos primitivos, mas, no fim, para a evolução em termos morais, tem que ser através da cooperação. Então, ele diz, essas pesquisas sobre cooperação
mostraram que a cooperação complexa emergirá mesmo entre indivíduos egoístas, se eles estão organizados para que possam se beneficiar de seus atos cooperativos. Pessoal, não é o que nós estamos fazendo hoje, os países estão fazendo hoje em relação a essa pandemia do coronavírus, né? Ou esses países, mesmo aqueles que eram opositores, mesmo aqueles que politicamente eram adversários, a saída para todos nós é através da cooperação, não é? Imitar o que o reino animal nos mostra em vários setores, né? As formigas, as abelhas, os cupins. Então, existem várias organizações de animais que trabalham em cooperação, né? Então, é a nossa saída por aí mesmo. Então, esse é o meu slide final, pessoal. Olha, nós temos tudo para fazer o nosso progresso moral. Nós já evoluímos organicamente, nós já adquirimos a palavra falada, nós já adquirimos o pensamento contínuo, já houve expansão do neurocrânio, nós já temos um lobo frontal muito desenvolvido e toda essa parte moral ela é trabalhada junto com a parte intelectual nos lobos frontais, já temos os lobos frontais muito bem desenvolvidos, já temos a doutrina espírita, que trouxe o modelo moral de Jesus como nosso guia modelo, né? Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia modelo? Resposta, vê de Jesus. Jesus está nos convidando para essa mudança de paradigma, para a mudança de modelo, né? Para assumir toda a moral que ele preconiza, que é da caridade, que é da humildade, que é do amor ao próximo, que é do perdão aos inimigos, não é? Então, nós temos toda a receita já para o nosso progresso moral. O que está nos faltando enquanto humanidade? Fazer o esforço da nossa vontade ativa para escolhermos em todos os campos do nosso trabalho, da nossa atividade, escolhermos o bem e para o bem de todos. Que Jesus nos abençoe, fortaleça o nosso esforço, abençoe o esforço de todos nós que estamos trabalhando para a mudança de nós mesmos e, com isso, ajudarmos o nosso planeta a merecer essa promoção de passar de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração. Onde, como é que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a alma adquirirá novas forças. Olha que beleza, né? Temos aí um futuro muito brilhante pela frente, não é? Estamos todos convidados. Pessoal, isso é o que eu trouxe para vocês na noite de hoje. Agradeço a participação de todos e fico, então, à disposição, não é, Samira? Daqui para frente, para a gente poder conversar, trocar ideias, vocês fazerem alguma pergunta que eu possa responder e trazer também alguma colaboração ao tema, viu? Muito boa noite a todos, muito obrigada. Maravilhosa palestra, Irvênia, que fantástica essa evolução, em tão pouco tempo, tu consegues resumir tudo. Nós vamos pedir, sim, para que tu consigas atender à solicitação de algumas perguntas. Vamos solicitar às pessoas que abram o seu microfone e, inclusive, a sua câmara para fazer as perguntas. Muito obrigada, Irvênia. Deixa eu ver algumas que estão escritas agora. Por enquanto...